Olá, bem-vindos! Existe crente quente, morno e frio? Este vídeo foi gravado especialmente para trabalhar este assunto mediante uma pergunta que nós recebemos. Como assim? O internauta nos perguntando, como assim? Vocês falaram que não existe? Eu gostaria de uma explicação. E o texto que ele trabalhou para defender que existe crente frio, crente morno e crente quente, que nós dizemos que não existe, é o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ele vai falar sobre a igreja de Laodiceia e este assunto vai surgir. E nós queremos aqui hoje, então, corrigirmos um equívoco de interpretação que existe. E para tanto, foi bem sugestivo porque o nosso querido professor Anderson, ele tem um livro que trata justamente deste assunto, a igreja atual comparada à igreja de Laodiceia, onde ele vai abordar essa questão do crente quente, morno e frio. Esse trabalho, ou esta obra, né, ela surgiu a partir de uma defesa de TCC, que foi tão bom, tão bem aplicada, que virou um artigo e hoje ele se transformou num livro. Então você que quiser adquirir o livro, né, aproveito aqui já para fazer a propaganda do livro, né, você que quiser adquirir o livro, você pode entrar em contato através do telefone que vai surgir aí embaixo do seu vídeo e pedir diretamente para o autor, que já vai ter assinado para abençoar a tua vida, tá? Então você liga, nós informaremos o valor do livro e também estaremos dizendo a forma como esse livro será enviado, tá certo? Então, para responder a pergunta de hoje, existe crente quente, frio e morno, professor Anderson? Não! Assim, teve um vídeo onde nós falamos sobre a vida na plenitude ou na dinâmica do Espírito Santo. E nós falamos que o crente verdadeiro não tem outra vida para o cristão a não ser uma vida no Espírito, guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito Santo. Não existe isso. Então, se o cristão não tem essa vida no Espírito, é porque ele não é salvo genuinamente. Daí algumas pessoas vão pegar, mas professor, alguns vão interpretar errado, e você já deve ter ouvido isso muitas vezes, que tem aquele crente morno, né, que está em cima do muro, né? O crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Você vai ver, não, aquele crente frio, aquele crente que não ora, aquele crente que não lê a Bíblia, ou aquele crente quente, né? Que isso é um termo latino, não é um termo aplicado na Bíblia, né? Quente, aquele fervoroso, que ora, que evangeliza, que lê a Bíblia, não. E vai dizer e vai usar o livro de Apocalipse, capítulo de número 3, e a partir do versículo 14. Nós vemos que Jesus, no livro de Apocalipse, ele vai ditar a João 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E entre essas 7 cartas, vai ter uma carta direcionada à igreja de Laodiceia, aonde Jesus vai dizer bem assim, ó, capítulo 3 do livro de Apocalipse, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, ou seja, o próprio Jesus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, e nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha só o que Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia que conhecia as obras deles. E conhecendo as obras, eu disse, Jesus falou, eu sei que vocês não são quente, que vocês não são frio, mas porque vocês são mornos, por isso eu estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. Primeira coisa, aqui Jesus não está falando de crente frio, crente morno, nem de crente quente.
Não vai entrar aquela interpretação que tem crente frio, que tem crente quente, que tem crente morno. Porque o próprio Jesus vai dizer, quem dera, olha só, porque não és frio. O que Jesus está dizendo? Quem dera, eu queria que vocês fossem ou quente ou frio, menos morno. Para nós entendermos o texto sagrado, há uma ciência na teologia que nós chamamos de exegese. O que é exegese? É quando nós tentamos extrair do texto o original. O que aqueles que viviam lá em Laodiceia, quando leram esta carta do Mestre Jesus, o que eles entenderam? O que de fato Jesus estava querendo dizer? É por isso que nós não podemos pegar um texto da Bíblia e interpretar conforme a nossa cabeça, conforme a nossa cultura brasileira, a nossa cultura latino-americana. Não! A Bíblia deve ser interpretada pela própria Bíblia. E uma coisa que nos ajuda a interpretar a Bíblia são os contextos nos quais foram escritos esse texto. Contexto histórico, contexto geográfico. O que é histórico? Quando foi escrito isso? Geográfico, aonde vivia, aonde estava localizada essa cidade. E o contexto social daquelas pessoas que viviam em Laodiceia. Então Jesus, quando ele escreveu esta carta, ele estava falando de coisas que as pessoas, os cristãos que viviam em Laodiceia, estavam familiarizados, saberiam, entenderiam o que Jesus estava falando. É a mesma coisa você falar para um gaúcho sobre chimarrão, ele sabe o que é chimarrão. Agora vai falar para um dinamarquês sobre chimarrão, ele não sabe, ele nunca ouviu falar o que é chimarrão. Agora, quando Jesus estava escrevendo a igreja de Laodiceia, ele estava falando de coisas peculiares, familiares às pessoas que viviam em Laodiceia. Para você entender, a cidade de Laodiceia, ela ficava centralizada entre duas cidades. Ao norte estava Hierápolis e ao sul estava a cidade de Colossos, professor Daniel. Então o que é isso? A cidade de Laodiceia estava entre duas cidades. A cidade do norte, Hierápolis, tinha fonte de águas termais, águas quentes. E Colossos, que estava ao sul de Laodiceia, tinha fonte de águas frias, águas geladas que brotavam da montanha. Então, Colossos tinha água fria, gelada. E Hierápolis tinha água quente, termal. E muito provavelmente a água que vinha para Laodiceia, ela vinha de dutos que vinham de Hierápolis. E quando chegavam a Laodiceia, já estava morna. E o que Jesus estava dizendo? Olha só, as pessoas iam até a cidade de Hierápolis porque as águas de Hierápolis eram águas quentes, termais. E eram águas que eram ditas medicinais. Então as pessoas iam até Hierápolis para buscar cura, tratamento medicinal, porque as águas quentes eram termais. E as pessoas iam até Colossos, os andarilhos do deserto da época, em busca de refrigério, de água gelada, água fria, que trazia refrigério. Agora, a água morna não presta para nada. Você já tomou um gole de água morna? A água morna, ela é propícia à proliferação de bactérias. Eu sou biólogo, eu posso dizer isso com propriedade, professor Daniel. Então a água morna, ela não é potável para beber. Ela não presta. Então por isso Jesus estava falando, ó, as obras de vocês, quando Jesus fala com essas suas obras, as obras são uma manifestação da fé. Tiago vai dizer isso. Eu, com as minhas obras, mostro a minha fé. Tiago não estava dizendo que as obras o salvariam, mas está falando que a fé genuína, a fé verdadeira, ela produz obras. Ela produz algo na vida do cristão. E uma fé genuína, ela tem uma vida operante, ela tem uma vida cristã que ora, que jejua, que prega o evangelho, que deseja a Deus. Aqui quando Jesus fala de obras, ele está dizendo, ó, as obras de vocês não são quentes. Não está falando que em Laodiceia os crentes eram mornos, frios, não. Está falando das obras, da fé. As obras de vocês não são quentes e nem frias. Olha que Jesus disse, quem dera vocês fossem quente ou fossem frio. Será que Jesus
se realmente o frio ele era o crente que não ora, o crente que não jejua, o crente que não lê a Bíblia, será que Jesus ia dizer quem dera fosse frio ou fosse quente? Então Jesus estava falando das obras da igreja de Laodiceia, que eram obras sem vida, eram obras que não traziam cura como a água quente de Laodiceia, e eram obras que não traziam refrigério como a água gelada e fresca de Colossos. Mas as obras de Laodiceia, da igreja, a fé, era uma fé morna, inoperante, sem efeito, que não trazia cura e não trazia refrigério. Era isso que Jesus estava falando. Jesus estava sendo irônico, Jesus estava comparando as obras da igreja de Laodiceia à água que eles tinham, que era uma água morna, que era uma água inapta, uma água que não prestava para nada, trazia enfermidades. Não era uma água quente que trazia cura como de Herápolis, e não era uma água fria que trazia refrigério como a água de Colossos. E por que, professor Anderson? Por que a igreja de Laodiceia estava com esta fé inoperante, com obras mornas, sem vida? Aí nós vamos que Jesus vai falar, ele vai dizer, né? Assim porque és morno, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Novamente, se fosse uma água gelada, Jesus não ia vomitar, pois quem dera fosse frio. Se fosse uma água quente, também não seria vomitado, porque é uma água que trazia cura. Agora, água morna, Jesus, estou a ponto de vomitar-te, porque as obras de vocês são inoperantes. Aí ele vai dizer assim, ó, por que Jesus vai caracterizar a igreja de Laodiceia, as obras dele, como obras mornas, sem vida? Porque olha só o que Jesus vai dizer no versículo 17. Pois dizes, ou seja, a igreja, os membros da igreja em Laodiceia diziam, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Olha só o que eles diziam, eu sou rico, nós temos dinheiro, nós não precisamos de mais nada. Para que orar? Ou seja, o nosso culto, nós temos dinheiro. Temos ar-condicionado na igreja, temos templos luxuosos. Foi como Thomas de Aquino, professor Daniel, quando levaram ele na Basílica de São Pedro, que tinha ouro, marfim, mármore, prata. E daí o arcebispo falou para Thomas de Aquino, olha só, né? Hoje nós temos dentro do templo ouro, marfim, prata. E Thomas de Aquino vai lá e vai dizer, hoje nós temos ouro, hoje nós temos prata, mas em compensação hoje nós não temos mais salvação genuína, nós não temos mais arrependimento, nós não temos mais curas. Aqui é o que Jesus estava falando. A igreja de Laodiceia se achava autossuficiente. E tem muitas pessoas hoje assim. Não, eu sou eloquente, a minha voz gera, eu sou bom, eu sou inteligente, eu tenho dinheiro. Para que orar? Para que jejuar? Para que ler Bíblia? Não, eu subo no púlpito e a minha voz é bela. Nós temos bons pregadores, nós temos bons cantores, nós temos bons músicos. Era assim que estava a igreja de Laodiceia. Eles esqueceram que sem Jesus nada podemos fazer. Sabe, fé é aquela pessoa que tudo que faz, é que diz lá em Provérbios capítulo 3, em tudo que faz ele reconhece Deus. Se ele vai pregar, ele precisa de Deus. Sem a tua presença, por mais que eu fale bonito, não há salvação. Senhor, o culto, por mais que tenha pregador convidado, cantores, bons músicos, sem a tua presença, não tem. Agora a igreja de Laodiceia não tinha mais uma busca. As suas obras eram obras inoperantes. Eram só costumeiras. Não tinha mais aquela busca. Não tinha mais aquele fervor assim, Jesus esteja em nosso meio. Por mais que nós temos ouro e prata, nós precisamos da presença de Jesus Cristo. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Assim estava a igreja de Laodiceia. E tanto que eles vão dizer, somos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma. Sabe aquela pessoa? Não precisa de mais nada, tem dinheiro. É que nem o rico e o Lázaro, né? Tem dinheiro. Ou seja, eu sou rico. Para que orar? Para que jejuar? Para que Bíblia? Aí Jesus vai dizer assim, ó, mas tu nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E daí Jesus vai ser irônico. Olha o que Jesus vai dizer. Aconselho-te que compre ouro refinado pelo
fogo. Se tinha alguém que tinha ouro, eram os membros da igreja de Laodiceia, pastor Daniel. Eles estavam num caminho que ligava do Oriente ao Ocidente da Ásia. Então era um local onde tinha muitos bancos, onde os comerciantes depositavam e deixavam seu ouro. Então tinha muito ouro em Laodiceia. Mas Jesus vai falar assim, ó, eu aconselho que vocês comprem um ouro refinado pelo fogo. Quando fala de ouro refinado pelo fogo, fala de fé. Porque Pedro vai dizer assim, ó, porque a nossa fé é como ouro, que é refinado no fogo. Ou seja, as provações, elas refinam a fé do cristão. Que Jesus vai dizer, eu aconselho vocês que busquem aquela fé que reconheçam Deus em todos os momentos. Aquela fé que reconhece que sem Jesus nada podem fazer. Não é o dinheiro, não é a voz do pregador, não são os músicos da igreja, não são os cantores, não são os nossos templos luxuosos. É a presença de Jesus Cristo. Nós, igreja, precisamos de Jesus. E Jesus só está em nosso meio quando nós reconhecemos que, por mais que nós estudemos, por mais que sejamos inteligentes, por mais que falemos bonito, sem Jesus nada acontece. E Jesus vai continuar sendo irônico, dizendo, compre colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Olha só, Laodiceia era conhecida por produzir um maravilhoso colírio medicinal da época, professor Daniel. Por quê? Como eu disse, a Laodiceia estava bem no caminho, numa estrada que ligava o Oriente ao Ocidente da Ásia. E os viajantes viajavam por quilômetros no deserto. E a poeira do deserto trazia muitas enfermidades aos olhos dos viajantes. Então as pessoas iam até Laodiceia para comprar um colírio. Isso é histórico. Laodiceia produzia, até hoje tem lá locais onde eles armazenavam esse colírio, que era um colírio que aliviava as consequências da poeira da estrada. Então eles tinham um colírio muito bom. Isso vai ser irônico, vocês têm um colírio para os olhos naturais, mas eu aconselho vocês a comprarem de mim, Jesus Cristo, um colírio espiritual que vai fazer vocês enxergarem a situação miserável espiritual que vocês estão. Que Jesus estava dizendo, novamente, vocês são obras sem vida. Vocês não reconhecem que precisam da presença de Jesus. Tanto que ele vai dizer, eis que estou à porta e bato. Ou seja, era uma igreja que não buscava mais a presença de Jesus Cristo. Era uma igreja que o ouro, a riqueza, os seus bens fizeram eles estarem alicerçados, apoiados na sua riqueza. Eles achavam que o segredo do sucesso deles era a riqueza. Como alguns pensam que o segredo do sucesso é o seu conhecimento, é a sua voz, é a sua habilidade, a sua eloquência. Não. Igreja, ela só existe pela graça e pela obra de Jesus Cristo. Porque Jesus vai falar, eis que estou à porta e bato. Aqui Jesus está dizendo, igreja, por mais que tenha dinheiro, por mais que tenha riqueza, por mais que tenha homens sábios, por mais que tenham templos luxuosos, sem a presença de Jesus Cristo, é uma fé inoperante, que não gera cura e não gera refrigério. Jesus estava falando das águas de Herápolis, de Colossos e de Laodiceia. Então que nós possamos reconhecer a Deus em tudo aquilo que fizermos. Tudo que façamos para a glória de Deus e reconhecendo, ainda que falamos bonito, ainda que tenhamos cursos, formação, sem Jesus, sem a presença de Jesus Cristo, nada podemos fazer. Não há cura e não há salvação, não há refrigério para a alma dos pecadores. Aqui nós temos exemplo de Jonathan Edwards, um grande teólogo das Américas. O maior teólogo que as Américas viram foi Jonathan Edwards. E ele tem um sermão muito conhecido dele, que é Pecadores às Mãos de um Deus Irado, que ficou na história esse sermão. E a história vai dizer que Jonathan Edwards, antes de pregar esse sermão, ele orou e jejuou 3 dias, reconhecendo, Jesus, por mais que o meu sermão seja bonito, bem elaborado, bem formado, sem Jesus Cristo não tem salvação, não tem cura e não tem refrigério para aqueles que estão sedentos de salvação, de comunhão com Deus. Então aqui Jesus não está dizendo que existe crente morno e frio. Jesus está falando das obras de Laodiceia e comparando para que eles entendessem
As obras de vocês estão igual às águas de vocês. Não operam nada, não tem operação, porque vocês não buscam mais a presença. Vocês não reconhecem mais que é Jesus. Sem Jesus, nada podeis fazer. Então Jesus está dando um conselho aqui. Façam obras, mas façam apoiadas, alicerçadas na pessoa de Jesus Cristo. Por mais que tenhamos riqueza, eloquência, dinheiro, sem Jesus, nada podemos fazer. Então podemos finalizar o vídeo de hoje como falou o sábio. Ou você é crente, ou você é um impostor. Não existe crente, meio crente ou quase crente. Ou é crente ou não é crente. Ou você é um cristão que é cheio do Espírito, porque é só essa vida. Não tem como ser cristão sem a ação do Espírito Santo. Ou você não tem essa ação e você é alguém que está enganado, que está equivocado, foi convencido. Mas o cristão verdadeiro é aquele que tem esse fervor que o Espírito gera. Não é algo meu, é algo do Espírito. E essa pessoa, em tudo que ele faz, diferente da igreja de Laodiceia, em tudo que ele faz, ele reconhece. Eu vou pregar, mas sem Jesus a minha pregação não tem efeito. Eu vou orar, mas sem Jesus a minha oração não tem efeito. Então ele ora, ele busca, ele jejua, ele lê essa palavra para que Jesus esteja presente na vida dele e este Jesus opere a cura e opere o refrigério para a salvação das almas. Finalizamos com a parábola de Jesus. Ou tu é joio, ou tu é trigo. Não tem como ser as duas coisas, nem metade do e metade do outro. Gostou desse vídeo? Vá lá, curta, compartilhe com seus amigos e também não esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe, até o próximo vídeo.